Olá, meninos! Prontos para mais uma aula? E hoje, nosso conteúdo é para a gente retornar um conteúdo anterior, tá certo? Mas com algumas operaçõezinhas a mais. Então, o nosso conteúdo é sobre números reais e resoluções de problemas envolvendo números reais e todas as operações, tá certo? Então, vamos recordar dos conjuntos numéricos? Então, vamos lá. Então, as operações com reais. Antes da gente começar essas operações, vamos recordar aqui um pouquinho, tá certo? Os conjuntos, eles começam com os conjuntos dos números naturais, representado pela letra N, tá certo? Quem pertence a esses conjuntos? Os nossos números inteiros, tá certo? Aqueles números que conhecemos, sem ser números por pedaços, números por partes, tá? Números positivos. Então, vamos lá. O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, infinito. Porque os números, quanto mais contarmos, mais existirá para contar. Então, esse é o nosso primeiro conjuntinho, conjunto dos naturais. Próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Quem pertence a esse conjunto? Além dos números positivos, também tem os números negativos. Então, se eu tenho um positivo, eu vou ter um negativo. Se eu tenho 2 positivo, eu vou ter 2 negativo. Se eu tenho 20 positivo, eu vou ter 20 negativo. Então, os números, eles são infinitos para o lado dos positivos e são infinitos para os lados dos negativos, tá certo? Dois conjuntinhos, os números naturais e os números inteiros. Os naturais estão contidos nos números inteiros. Olha aqui, ó. Olha aqui. Então, estão contidos nos inteiros. Próximo conjuntinho, terceiro conjuntinho. É o conjuntinho dos números racionais. Quem pertence a esse conjunto dos racionais? As frações. E as formas decimais dessas frações. Tá certo? Então, 1 sobre 2. Qual é a resposta de 1 sobre 2? 0,5. Então, tanto a forma fracionária como a sua forma decimal pertencem aos conjuntos dos racionais. Tá certo? Ok? Terceiro conjuntinho. O outro conjuntinho, conjuntinho dos irracionais. Esse conjuntinho dos irracionais são aqueles números com vírgulas que não podem ter a forma de fração. Tá certo? Também são aqueles números, né, na raizinha quadrada que não são exatos, tá? São as raízes não exatas. Olha eles aqui. A raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5. Qual é a resposta deles? A raiz de 2, 1,4, tá? 1,3, 1,6 e infinito, tá certo? Então, ó, temos outro número aqui, ó, 1,32, 36, 54. Esse número é um número infinito e ele não pode ser representado na forma fracionária. Então, todos esses números, eles pertencem a um conjunto especial, que é o conjunto dos irracionais. Olha outro número aqui, gente, que observei agora, o nosso famoso π, 3,141592, certo? Nosso famoso π, ele também é um número irracional, tá certo? E olha, quem abraça todos esses conjuntos, ó, o conjunto dos naturais, mais o conjunto dos inteiros, mais os conjuntos dos racionais, mais os conjuntos dos irracionais, é igual aos reais. Então, quem abraça todos esses conjuntos é o conjunto dos reais, tá certo? Olha ele aqui, bem bonitinho aqui, ó, em arcos, em um diagramazinho, ó. Os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos
racionais. Os irracionais são o quê? Especiais. Ele tá aqui, ó, do ladozinho de fora, tá certo? Eles são especiais. Mas quem abraça todos esses conjuntos? O conjunto dos números reais. Então, agora, o que é que a gente vai fazer com esses números? Vamos fazer operações, tá certo? Olha, então, antes de fazer essas operações, vamos lembrar de umas regrinhas? Regrinhas de parênteses, colchetes e chaves. Então, sempre a gente vai começar de dentro para fora, tá certo? Sempre de dentro para fora. Quem está dentro aqui? Parênteses. Quem vem depois? Colchetes. Quem vem depois? Chaves. Tá certo? Então, sempre começando dessa forma, nessa ordem. Então, vamos aprender aqui, vamos calcular e vamos lembrar desse conteúdo. Outra, sempre começamos por multiplicação. Outra formazinha que tem multiplicação, potência. Porque potência nada mais é do que uma base multiplicada por ela mesma, de acordo com a quantidade de vezes do seu expoente. Então, é uma multiplicação. Então, a gente sempre tem que começar por ela, tá certo? Depois a gente vai para divisão. Depois a gente faz o restante. Subtrai e adiciona, tá certo? Outra regrinha de joguinho de sinais. Então, sinais iguais, ó. Mais com mais vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com mais, menos, porque são diferentes. E menos com menos, mais. Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos pôr a mão na massa. Então, na expressão numérica, nós temos aí essa expressão. Nessa expressão, vamos observar, tá? Vamos analisar essa expressão e nessa análise nós vamos lembrar das nossas regrinhas e vamos recordar onde vamos começar, tá certo? Ó, nós temos uma adição, temos uma potência. Gente, potência é o quê? Multiplicação de mesma base de acordo com a quantidade de vezes do expoente. É uma multiplicação, então a gente vai ter que começar por ela, tá certo? Olha aqui, depois a divisão. Eita, gente, a gente tem uma raiz. Vamos recordar conteúdo de raiz quadrada, ó. E depois uma adição. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, gente. Então, o restante, ó, repetiu, mas aqui, ó, deu para fazer aqui a resposta da raiz. Então, nós temos aqui a raiz, ó, a raiz de 169. Quem é? 13. Por quê? 13 vezes 13 é 169, gente. Então, ó, só ficou o que aqui? Adição, divisão, subtração e adição. O que é que eu faço? Divisão. Porque a regrinha diz o quê? Multiplicação primeiro, depois divisão. Depois a gente junta, fazendo o quê? Adicionando ou subtraindo. Tá certo? Então, vamos fazer essa divisão. 36 dividido para 12, 3. E todo o restante que eu não usei, repete. Então, agora a gente tem o quê? Adição, subtração e adição de novo. Então, vamos resolver aqui, ó. 25 mais 3, 28. Repetiu 13, repetiu 42. 28 menos 13, 15. 15 mais 42, 57. E aí, gente? É difícil? Não, não é difícil. É só a gente lembrar da regrinha, tá certo? Sempre, antes de começar uma expressão numérica, vamos olhar o que ela quer, o que ela tem para a gente primeiro saber por onde começar, tá certo? Então, vamos lá. Mais uma expressão, só que agora nessa expressão nós vamos ter, ó, parêntese, colchetes
e chaves. Lembrando da regrinha, de dentro para fora, tá certo? Vamos notar que as chaves, ó, tá fora, é o último. O cochetes é o segundo de fora para dentro. E quem é que tá bem, dentro de toda essa regrinha é o parêntese, tá certo? Então a gente vai começar por ela, tá certo? Vamos lá. Nós temos aqui uma divisão, nós temos multiplicação, nós temos subtração e multiplicação de novo. Aí, professora, a gente faz multiplicação primeiro, mas eu não posso multiplicar, porque quando ele multiplica quem está dentro de cochetes, ele está querendo dizer que ele está multiplicando tudo que está aqui dentro. Eu vou multiplicar tudo que está aqui dentro de uma vez? Vai ficar mais difícil. Então, o que eu faço? Eu começo por quem é mais fácil. Eu começo de dentro para fora. Começo pelo parêntese. Tá certo? Então, quem está dentro no parêntese? 2 mais 5. Quem é 2 mais 5? 7, olha ele aqui. Então, quando eu resolvo ele, quem está dentro do parêntese, ele sai, tá certo? Então, olha o 7 aqui. Aí, quem sobrou? Cochetes, tá certo? 86 menos 12 vezes 7. Eu vou subtrair primeiro ou eu vou multiplicar, gente? Vou multiplicar, tá certo? Então, 12 vezes 7, 84. Ó, ainda tem cochetes aqui. Ainda tem número dentro do cochetes. Então, eu tenho que resolver primeiro, para depois vir para o próximo passo. Tá certo? 86 menos 84. Quanto dá? Vai dar 2. Então, ainda ficou um número dentro do cochetes. E esse número, gente, ele está elevado a 2. É uma potência. E a potência nada mais é do que uma multiplicação de bases iguais. Então, eu vou multiplicar a base, né, por ela mesma, de acordo com a quantidade de vezes do expoente. Então, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo, quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Tá aqui meu resultado. Aí, ó, o cochete some, porque eu já consegui a resposta. E ficou quem? Chaves. Então, dentro das chaves, quem está aqui? 20 vezes 4. Vamos resolver? 20 vezes 4, 80. Sai as chaves, porque consegui a resposta final aqui. Quem sobrou? 480 dividido por 80, que é 6. Então, de toda a expressão, obtive um resultado. E nessa expressão, o que é que a gente tem que fazer? Analisar o que ela pede. E lembrar das nossas regrinhas. Tem parênteses? Tem cochetes? Tem chaves? Começa de dentro para fora. Depois, o que é que a gente vai ver? Quem multiplica primeiro, tá certo? Então, sempre multiplicação, divisão, depois a gente soma e subtrai, tá certo? Então, vamos lá. Continuando? Vamos calcular, olha, um probleminha. O resultado da subtração a seguir, 2 menos 5 meios. Tem como resultado a letra A, a metade negativa de 3. Letra B, o inteiro menos 2. Letra C, o número racional menos 1 sobre 2. D, a quarta parte de 5. Letra E, uma fração entre 0 e 1. Então, vamos ver qual é a resposta dessa questão? Agora, essa eu vou levar lá para o quadro, tá certo? Por quê? Porque eu tenho duas formas para mostrar a vocês, tá certo? E aí vocês escolhem qual a que vocês acharem melhor, tá certo? Então, vamos lá para o quadro. 2 menos 5 sobre 2. Tá certo? Então, vamos lembrar. 2 é um número inteiro. Mas ele tem um númerozinho aqui embaixo. Quem lembra desse númerozinho aqui embaixo? Hein? Que número é esse? É o número
1. Ele só não precisa aparecer, tá certo? Ele não precisa aparecer, mas ele tá aqui, tá? Então, uma forma que eu tenho para resolver isso aqui é com o MMC. Então, a gente vai fazer por ela primeiro, depois eu mostro uma outra forma a vocês, que é igualando os denominadores, tá? Então, vamos lá. Fazendo o MMC de 1 e 2, a gente sabe que vai dar 2, tá certo? Por quê? Porque 1 vai ser dividido por ele mesmo e 2 vai ser dividido por 2. Pronto, só vai ficar o 2. Então, 2. O que é que a gente faz, gente? Novo denominador. Com os denominadores antigos, divide. Com o numerador, multiplica. Com o denominador, divide. Com o numerador, multiplica. Então, vamos lá. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 2, 4. Sinal repete. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 5, 5. A nossa resposta vai ser, lembrando, 4 não tem sinal, é positivo. 5 tem um sinal negativo na frente dele. Então, 5 é negativo. Vamos lembrar da dívida? Eu tenho R$4 e estou devendo 5. Quando pagar, eu fico devendo ou eu recebo troco? Fico devendo 1. Se eu devo, é negativo. E é só repetir o meu denominador, que já está resolvido, ok? Então, eu tenho aqui a minha resposta, tá certo? Agora, vamos para outra forma. Igualando denominadores. Tenho aqui o 2 menos 5 sobre 2, tá? Lembrando, quem está embaixo de 2 é 1, não é? É 1. Ele só não precisa aparecer. Então, qual é o objetivo aqui? É eu multiplicar esse número 1 por um valor que vai ficar igual a 2. Qual é o número que eu posso multiplicar 1 e a resposta é 2? O próprio 2, né? Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, 1 vezes 2 vai dar 2. Então, eu vou conseguir igualar os denominadores, tá certo? Mas, se eu multiplicar aqui embaixo, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar em cima. Tá certo? Pelo mesmo valor, tá? Então, fazendo isso, gente, vamos botar a respostinha aqui. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 2 é 2. Obtive minha nova fração. A antiga eu vou repetir. Menos 5 sobre 2. Ok? Denominadores iguais, o que é que a gente faz? Repete. Vamos repetir esse denominador. E os meus numeradores, o que é que a gente faz? Resolve normal. Vamos lembrar da dívida? Tenho 4, devo 5. Quando pagar, fico devendo 1. Ok? Então, ó, a resposta é a mesma, tá certo? E aí vocês escolhem qual a que vocês vão se adaptar, achar mais fácil, tá certo? Então, vamos lá, vamos marcar lá um xizinho na alternativa? Então, se a resposta deu 1 sobre 2 negativo, é a letrinha C de casa. Muito bem. Então, vamos para a próxima? Ó, expressão numérica. Essa aí é um pouquinho só mais... um pouquinho maior, vamos dizer assim, tá? Por quê? A gente só tem que lembrar de que tem que substituir os valores, tá? Então, é só uma questão de adaptação para substituir valores. Então, tem essa expressão aí. Então, o valor da expressão a ao quadrado menos b ao cubo dividido por a elevado a b mais b elevado a a. Só que, olha, gente, o valor de a é igual a 2 e o valor de b é igual a menos 1. Esse aí, quando você substituir todas essas letras pelos números, dá para a gente resolver, tá certo? Devagarinho a gente vai resolvendo. Então, vamos substituir esses valores? Vamos lá. Vamos aqui para o quadro. Então, a ao quadrado
menos b à terceira, dividido por a elevado a b, mais b elevado a a. Deixa eu só confirmar o sinal ali, é positivo, tá? O valor de a é igual a 2 e o valor de b é igual a menos 1. Então, onde tem a eu vou colocar 2, onde tem b eu vou colocar menos 1, tá certo? É só isso. Então, olhando para aqui, professora, tô com medo, só tem letra. Não, gente, é número. Ele só quer saber se você sabe substituir. Só isso, tá? Então, vamos lá. A aqui, quem é A? 2. Então, vou botar 2 ao quadrado, porque aqui está ao quadrado, tá? Menos B, mas quem é B? Menos 1. Vou botar no parêntese para esse menos 1 não se confundir com menos 1 daqui, tá? Com 1 daqui. A terceira. Dividido por A, mas quem é A? 2. Elevado a B. Quem é B? Menos 1. Mais B. Quem é B? Menos 1. Vou colocar no parêntese porque esse menos aqui, ó, do 1, ele não se confundir com o mais aqui da operação. Elevado a A, que é 2. Tá? Então, vamos fazer aqui por partes, tá? Devagarinho, para a gente aprender bem direitinho, tá? Então, vamos lá. Esses aqui em cima, só vou olhar para aqui para cima, eu conheço. 2 elevado a 2 é o 2 vezes ele mesmo. 2 vezes 2, 4. Menos 1 elevado a 3 é o menos 1 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, vamos lá. Primeiro o número, depois a gente vê o sinal, tá? Então, vou botar aqui, depois eu apago, tá? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. 3 vezes, tá? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 de novo. Agora o sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Ok? Então, vai ficar sinal negativo aqui. Vou botar parêntese para a gente não se confundir com o menos da operação, tá certo? Já já a gente faz joguinho de sinal. Vamos para o próximo. Agora embaixo. Fiz numerador, agora denominador. Esse número aqui está elevado a um expoente negativo. Quer dizer o quê? Quer dizer que tem um 1 aqui, ó, embaixo do 2. Então, esse 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Só isso eu vou trocar, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 1 vai para cima e 2 vai para baixo, se transformando em uma fração, tá certo? Repetindo o sinal mais, agora vamos para esse. Menos 1 elevado a 2 é o menos 1 vezes ele mesmo. Vou fazer aqui, ó, depois eu apago, menos 1 vezes menos 1. Menos 1, vou primeiro para o número, 1 vezes 1, 1. Agora o sinal, menos com menos, mais. Preciso botar mais aqui, gente? Não, né? Que eu sei que é positivo. Vou apagar aqui, tá? Então, pronto, ó, aqui. Professora, ainda tá grande, professora, eu olho para ela, eu tenho medo. Tenha não, tá? Aqui, vamos fazer por partes. Primeiro o numerador, depois o denominador. Então, vou fazer aqui do lado, fazer o joguinho de sinal. 4, menos com menos, mais. Mais 1. Aqui, ó, eu tenho uma fração adicionada a um número inteiro. Então, isso aqui, gente, vou para cá, tá? Isso aqui é o mesmo que essa fração adicionada a um número inteiro. Eu vou ter que fazer o que aqui? Eu vou ter que fazer MMC. Quem está embaixo de 1? 1 também. Ok? Então, vocês querem fazer como? Vamos fazer igualando? Vamos igualar aqui os denominadores? Qual o número que eu tenho que multiplicar 1 para que ele se torne igual a 2? 2, né? Se eu multiplicar embaixo, obrigatoriamente vou ter que multiplicar em cima, tá?
Então, 1 sobre 2, mais 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2 também. Então, denominadores iguais, eu vou repetir. E aqui em cima eu resolvo normal. 1 mais 2, 3. Obtive a minha fração, certo? Vou repetir ela aqui embaixo. 3 sobre 2. Aqui eu vou resolver 5. Embaixo eu repito. 3 sobre 2. Eu tenho um número dividido por uma fração. Lembrando, o que é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, quem está embaixo vai ficar em cima, quem está em cima vai ficar embaixo. Tá certo? Eu troco. E aqui eu resolvo normal, tá certo? Eu resolvo normal. Então, quem está embaixo de 5 é 1. Então, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 3, 3. Mas, professora, a resposta lá não é uma fração. É um número, está entre 0 e 1, está entre 1 e 2, está entre 2 e 3. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar essa fração em um número decimal, tá certo? Então, vamos transformar em um número decimal? 10 dividido para 3. 10 dá para dividir por 3, dá quanto? Dá 3, porque 3 vezes 3 é 9. 9 para chegar em 10, está faltando 1. 1 dá para dividir para 3, gente? Não dá, porque é pequenininho. O que é que eu faço? Acrescento 0 para ele ficar maior e boto uma vírgula aqui no quociente para dedurar, que ele já foi pequenininho. Então, o 10 agora dá para dividir por 3. 10 dividido para 3 é 3 de novo. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Ele vai dar uma dízima, tá certo? Então, o valor aqui, ó, da minha fração é 3,3. Vamos lá para a questão. 3,3, gente, tá entre quais números? Tá entre menos 2 e 1? 3. 3 é um número positivo e 3 é um número maior que 1. Então, não está no meio de 1 e menos 2, não está, tá certo? Então, está entre 1 e 4? Está entre 1 e 4? Está entre 4 e 7? 4 é maior que 3 e o número é 3,3. Vamos pensar, está entre 7 e 9, 7 está muito longe de 3, não é? E 9 e 10 não está mais longe ainda. Se 7 está longe, 9 está mais longe ainda. Então, gente, qual seria a alternativa aqui? 3,3 está no meio de quais números? Então, vou botar aqui a letra B. Então, está entre o número 1 e o número 4. Tá certo? Porque 3,3 é maior que 1 e menor que 4. Então, ficamos por aqui, meus amores, e vamos com nossa querida frase. A beleza agrada aos olhos, mas é a doçura das ações que encanta a alma. Então, meninos, ó, beijinho no coração e até nossa próxima aula. Tchau!